Olá, eu sou Yolane Caron e aqui no canal a gente ensina, dá dica, muitas informações sobre a pintura no gesso. Muitas pessoas me perguntam como que a gente faz o acabamento embaixo da peça depois de ela pintada. Neste vídeo eu vou dar todos os detalhes de como que eu faço esse tipo de acabamento. Então fique ligado e você que não está inscrito, se inscreva no canal. Deixe o sininho acionado, porque facilita na hora de a gente colocar vídeo novo no canal, você é lembrado, é notificado e aí não perde nenhuma informação. Então vamos lá? Vamos tirar essa dúvida? Eu preparei um vídeo completo com todos os detalhes. Bora lá? Muito bem, aqui eu tenho uma peça já pintada, terminada, finalizada. E aqui eu sempre deixo, eu venho com a técnica e venho com ela ultrapassando, deixando apenas este limite aqui para respiro. A gente chama respiro por quê? Porque uma peça de gesso, ela tem muita porosidade. Embora a gente prepare ela, faça a impermeabilização, com o tempo, dependendo de onde a gente coloca, é importante ter esse espaço aqui para que a peça de gesso que vai absorver a umidade do ar e do local onde está, ela consiga trabalhar, respirar, sem afetar toda a técnica ou a arte que a gente fez. Então, depois de ela pronta, passado o verniz, é que a gente faz este tipo de acabamento. Nunca faça a técnica até esse limite aqui. Eu entro para ter esse tipo de acabamento aqui, para não ficar no limite aqui. Então a técnica vem ultrapassando aproximadamente um dedo e deixando este espaço aqui. Agora é a hora de fazer esse acabamento. Aqui também eu fiz a mesma questão. Eu vim com a técnica e deixei esse espaço livre. Eu uso, para fazer esse tipo de acabamento, eu uso tanto feltro quanto também EVA. Então aqui eu vou usar nas duas peças esses dois produtos de forma diferente, ensinando como que eu faço. Primeiro vamos fazer com o EVA. Essa peça aqui, embora fosca, ela tá com verniz fosco. E aqui a gente sempre escolhe um EVA que combine com a coloração da técnica que a gente usou. Então, tranquilamente você poderia usar até um marrom ou um azul petróleo ou até o próprio branco. Aqui eu coloco o EVA, eu centralizo, recorto um tamanho um pouco maior e faço a marcação com um lápis. E agora, na hora de cortar, eu corto não no limite da minha marcação. Eu entro um pouquinho, uns 5 milímetros aproximadamente, para não ficar tão rente aqui na marcação e não aparecer esse EVA na hora que eu for fazer a colagem. Nunca corte um tamanho muito maior, veja exatamente o que a gente deve cortar. E aí a gente sempre vem e dá aquela olhada, aquela verificada, ver se faltou algum espaço, porque quando a gente coloca aqui, ó, é diferente da marcação. Então eu vou cortar um pouquinho mais, tá? Para ficar exatamente aqui uns 5 milímetros aproximadamente. Sempre é bom você cortar a menor do que você ter que cortar tudo novamente, é desperdício de material. Então é bom ser prudente nessas horas para não ter perda de material. Perda de material é a gente perder dinheiro. Aproximadamente é isso que eu faço. Quando eu coloco a peça, eu colo e coloco a peça, veja que não aparece o meu EVA lá. Então ele fica imperceptível aqui na base. E como que eu faço a colagem? Eu não passo cola aqui, eu vou passar no EVA. Que cola que eu uso? Eu sempre uso, independente se eu for colar EVA ou até o próprio feltro, eu uso sempre esta cola aqui, que é a cola branca Atelier Super da Acrylex. Muito embora existem outras colas
para EVA, mas eu sempre uso essa cola aqui. E aí, na hora de passar a cola, ao invés de passar a cola em toda a superfície aqui, eu vou diretamente aqui, passando no EVA. Que você pode usar o dedo, pode usar um pincel se quiser. O importante é a cola vir bem nessa extremidade aqui e você não estica muito, passa uma quantidade bacana aí, porque lógico que essa cola não vai colar de imediato, ela tem um tempinho para fazer aí essa colagem. E aqui, ó, você vai posicionar. Como ela não cola de imediato, você consegue trabalhar ela ajustando para que ela tenha essa distância aqui. E aqui é só firmar bem, deixar a peça assim, porque ela já está pronta e vai dar o tempo certo, esperando naturalmente a cola secar e colar completamente. E aí a peça já está pronta. Então, quando eu colo com EVA a minha base, a parte de baixo, é dessa forma que eu uso, usando essa cola aqui Atelier Super da Acrylex. Mas agora eu vou colar com o feltro e dizer por que em algumas peças eu uso o feltro. Vamos lá? Muito bem, aqui eu tenho uma peça de mármore onde eu preciso fazer esse acabamento. Escolhi um feltro que combine com a minha peça, né? Poderia ser outras tonalidades, mas que não destoe, que não fique uma coloração muito berrante, que tenha essa harmonia. Por que nesse caso aqui eu gosto do feltro? Primeiro porque a técnica, ela é mais sofisticada, então requer algo mais com acabamento melhor, mais sofisticada, então não é uma peça que a gente vai colar assim com EVA. E eu prefiro, neste caso aqui, usar um feltro, mas aí eu faço de forma diferente. Eu não corto o feltro certinho, não faço marcação. Como que eu faço neste caso aqui? Eu passo a cola diretamente depois que eu faço o recorte. Por quê? Porque o feltro, se eu passar a cola aqui, ele não vai absorver muito bem e não vai ficar com um bom acabamento. Então, vamos lá. Eu viro a minha peça, passo a cola. Veja que é uma quantidade generosa. E aí, a mesma coisa. Começo pelo centro e vou indo para a ponta. Só que eu procuro não colocar muita cola nessa ponta aqui, né? É generosa, porém não fica com muito excesso nessas extremidades aqui. E aqui eu pego já o feltro que eu já recortei numa proporção que eu possa fazer esse acabamento e eu venho e apoio aqui com a minha mão. Veja que se eu baixar aqui, ó, ele ainda não colou, mas ele tá firme, ele não cai, né? Se eu passasse a cola nele, seria diferente. E nesse momento, eu já tiro este excesso aqui de feltro com a tesoura. Não deixo para fazer depois que seca, porque eu posso fazer alguns ajustes. Veja, eu venho até a ponta aqui com cuidado para que a tesoura não interfira na peça, não machuque a peça. Lembra que a peça já está pronta com verniz. Então, eu venho fazendo esse recorte aqui em toda a extremidade. Aqui eu vou deixar com um pouco de excesso para mostrar para vocês o acabamento correto. Então, veja, aqui, ó. O feltro está bem rente, porém, ele não está com excessos para fora. Então, tá bem cortado, embora esteja no limite, ficou com um bom acabamento. Se a gente verificar aqui, ó, aqui eu deixei propositalmente aparecendo o feltro. Esse não é um acabamento bom, legal, de um artesão de sucesso. Então, a gente sempre faz o acabamento certo. E aqui a gente vem e consegue fazer esse ajuste, por quê? Porque não tá completamente seco esse feltro aqui. Sempre cuidando para não machucar a peça.
Veja, aqui ó, eu levantando ainda não está colado. E aí eu posso colar ele direitinho. Veja que acabamento bonito, bacana. E aí na peça fica imperceptível. Aqui também faltou a gente dar aquele outro acabamento aqui, ó. A gente sente na tesoura que sempre fica um excesso. E a gente virando a peça embaixo. Todas as laterais estão perfeitas, com bom acabamento. E todo mundo vira uma peça para olhar o seu acabamento, né? Muito bem. Eu usei aqui 2 tipos de acabamento para fazer essa parte de baixo do acabamento, da finalização da minha peça, usando o mesmo produto da Acrylex, a mesma cola, tanto pro EVA quanto pro feltro. E assim a peça fica requintada com um bom acabamento. Só vai faltar aquela etiqueta que vai identificar que você foi o artesão que produziu essa peça. Fiz esse vídeo em função de muitas dúvidas e muitas perguntas que vieram até mim, os meus seguidores, e me pediram, e aqui está um vídeo completo para você tirar suas dúvidas. Se ficou mais alguma dúvida, se teve alguma informação que ainda você queria me perguntar, deixe nos comentários que eu vou fazer o possível para responder todas. Não se esqueça de se inscrever no canal, me acompanhar, e aí a gente pode trocar informações. Veja quanto é importante, quanto vocês nos ajudam a formar conteúdo. Me sigam também no Instagram, @iolane_caron, e eu aguardo você no meu próximo vídeo, que será em breve. Tchau, tchau!